Oi, gente, tudo jóia? Meu nome é Lara. Esse é meu primeiro vídeo aqui pro YouTube. Faz muito tempo que eu tô ensaiando pra começar meu canal, sabe? E aí eu decidi que ia ser hoje, mesmo com o tempo nublado, mesmo com a iluminação ruim, mesmo sem nada planejado, vai ser hoje. Senão, não vai ser. Gente, eu sempre assisto muitas crocheteiras aqui no YouTube. E assim, a maioria delas é que trabalham com barbante, fazem trabalhos com barbante. Até por elas eu comecei a fazer tapetinhos e comecei a trabalhar com barbante mais fino, porque eu já trabalhava com barbante grosso, de 24 fios, 16 fios, eu fui caindo, sabe? Eu comecei com 32 fios a fazer os tapetes, depois eu fui para 24, 16 e agora eu tô no de 8 fios. Acho que eu parei por aqui. Eu prefiro mais trabalhar com o de 8 do que com o de 6. De vez em quando eu ainda trabalho com o de 6, com o de 6, mas só se tiver algum motivo muito especial, sabe? Eu ainda prefiro trabalhar com o 8. Mas enfim, como que eu comecei com o crochê? Eu comecei com o crochê com fio de malha, esse fiozinho aqui, né? Que ainda não é todo mundo que conhece. Esse aqui, gente, inclusive, é da Um Mimo de Fio. Vocês que trabalham com fio de malha, vocês já conhecem? Olha só, ele vem mais em tiras assim, olha. E aí, pra formar o rolotê, a gente puxa assim, aí ele forma o rolotê, olha só. Mas, geralmente, eu trabalho com ele como ele vem do rolo mesmo, não atrapalha. Só alguns trabalhos que daí eu prefiro formar o rolotê ou para fazer um acabamento, né, na peça, mas na estrutura da peça em si, eu trabalho com ele do jeito que ele vem no rolo mesmo. Enfim, gente, deixa eu me apresentar primeiro certinho, né? Meu nome é Lara, tenho 36 anos, eu moro em São José dos Campos, mas eu sou de Cambuí. Na verdade, eu nasci em Silvianópolis, Minas Gerais. Fui para Cambuí novinha e cresci lá. E aí conheci o meu marido e ele é de São José dos Campos. Acabou que eu vim para cá. Em Cambuí eu trabalhava com estética, eu sou formada em administração de empresas. Já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa, já trabalhei em escritórios de contabilidade, trabalhei de CLT até 2017. Aí, em 2016, eu fiz um curso de massoterapia. Aí eu comecei a trabalhar conciliando os dois. Eu trabalhava no escritório de contabilidade na época. Aí eu conciliava os dois. Eu trabalhava de manhãzinha, eu entrava às 8 no escritório. E como assim, às 8 é um horário que muita gente começa a entrar no trabalho, tinha clientes que queriam fazer massagem, fazer algum procedimento antes das 8. Então, ali, a partir das 6, tipo, das 6 às 10 para 7, depois das 10 para 7 até umas 7h40, eu atendia ainda. Dava tempo de eu atender umas duas clientes antes de entrar no escritório, aí eu ia direto pro escritório às 8. E aí, às vezes eu ainda atendia no horário de almoço, e depois também que eu saía do escritório, eu saía às 5, 6 mais ou menos. Aí eu ainda atendia até de noite. E ainda tinha de fim de semana, gente, olha, quando eu programava máquina, sabe, tipo criolipólise, essas máquinas assim, Power Shape, aí era o fim de semana todo, era o sábado todo, domingo todo, ou feriado. Aí eu trabalhava de madrugada, porque a máquina chegava pra mim umas 4, 5 horas da manhã. Então eu ia pro estúdio umas 2 horas da manhã, arrumava tudo, arrumava agenda. E aí a máquina chegava a partir das 6, 7, já tinha cliente até de noitão. E assim, como a máquina era por dia, né? Então eu aproveitava para colocar todos os horários possíveis para compensar, né? Então, assim, todo mundo fazia, tinha cliente que fazia 2, 3 horários de uma vez. E aí eu tenho muita saudade, porque foi um período assim que
eu tava ali realizando meu sonho, né, de tentar alguma coisa por conta própria, né? Me encontrei na massagem, fui até inspirada pela Marlene, uma massoterapeuta lá de Cambuí. Desculpa, gente. Eu sempre gostei muito das coisas holísticas, assim, sabe? E aí, das roupas mais larguinhas, mais confortáveis. E assim, eu queria pra trabalhar, né? Pra eu poder vestir alguma roupa que eu goste, pra trabalhar mais confortável. E aí eu me inspirei na Marlene. E foi assim que eu fui pro curso. E aí ali, gente, que eu tava falando, né? Nas massagens, nas sessões, eu dividia tanta experiência com as clientes, a gente conversava tanto e elas me tratavam com tanto carinho. E tratam até hoje, né? Porque muitas estão comigo ainda no crochê. E elas levavam lanche pra mim, sabe? Pão de queijo, biscoito, suco, chá. Principalmente nesse dia que elas sabiam que eu tava ali, eu ia passar o dia, varar o dia sem comer nada, praticamente, só atendendo, atendendo, atendendo. E assim, era muito legal. Aí nessa época eu ainda tinha, por um tempo, a Fernanda trabalhou comigo, né, Fer? E assim, foi um tempo que a gente também se tornou mais próxima. Nossa, foi muito legal a gente transportando a máquina, sabe? Porque ela tinha o consultório dela, eu tinha o meu estúdio, era bem pertinho, só tinha que atravessar uma rua e subir um pouquinho. E a gente, assim, com o equipamento caríssimo, assim, nas mãos, transportando e fazendo o que estava ao nosso alcance, sabe? Era, assim, foi um tempo muito divertido, muito gostoso, gente. Foi muito bom mesmo. E de muito aprendizado, muitas conexões. Foi uma delícia, graças a Deus. E aí chegou uma hora que eu fiquei só com a que eu tive que escolher. E aí, como eu sou muito impulsiva, falei assim: bom, não quero fazer nada, botar os pés pelas mãos, né? Não quero. Eu vou pedir conselho pro meu pai, né? Sobre sair da CLT e ficar só com o estúdio. Aí meu pai falou assim, meu pai vendo, né, todo o esforço que eu tava fazendo, tudo que tava acontecendo, que tava fluindo, meu pai falou assim: olha, filha, se você acha que tá dando, tô vendo que, né, todo o tempo que você tem é pro estúdio, eu acho que pode ser sim, que esteja na hora, se não tiver, você volta, né? Graças a Deus eu sempre deixei as portas abertas por onde eu passei, e isso que importa, né? Aí falei: então tá bom, pai, aí fui. Fiquei só com o estúdio. E aí eu fiz mais cursos, né? Fui fazendo um monte de curso, comecei a depilar, fiz um curso de facial também, mas aí eu resolvi ficar só com o corporal e com a depilação. E foi uma delícia, a depilação também adorei. Tinha clientes que só depilavam comigo e falavam até que a minha mão era leve, que não doía tanto. E eu acreditava, né, gente? Ai, que delícia. Mas, assim, foram tempos de muita amizade, de conhecer muita gente legal, muita gente que eu carrego até hoje na minha vida. E graças a Deus. Enfim, aí veio o que, gente? A pandemia. Nesse meio tempo, eu vi um cesto de crochê na internet de fio de malha. Aí eu pensei: vou fazer. E tem uma loja de um armarinhos quase em frente onde eu tinha o meu estúdio, a Criartes, lá em Cambuí. Aí eu falei: vou lá ver, né, se tem. E tinha fio de malha lá. Aí eu comprei um fio de malha, uma agulha, sentei nas horas vagas, né, porque agora aí eu tava só com a massagem, eu tinha um pouco de hora vaga. Aí eu coloquei uma receita no YouTube e fiz um cestinho. Até tenho ele ainda lá na casa do meu pai, um cestinho vermelho, assim. Depois eu trago a foto dele pra vocês verem em um outro vídeo. Aí, meu pai ainda mora em Cambuí e eu tô em São José dos Campos. Aí, gente, eu sou mãe também, viu? Sou mãe, tenho uma menininha de 2 anos e 5 meses, a Beatriz, a Bia. Ela adora participar do crochê, ela pega na agulha, ela coloca assim no ganchinho aqui do fio, assim, ela coloca e fica. Adora receber encomenda de fio que chega, adora. Eu vou mostrando tudo de pouquinho pra vocês, viu? Então, aí eu fiz esse cestinho e aí, gente,
Falei, ah, ficou bonitinho. E mostrei para minhas amigas, né? E tem uma amiga que ela faz as primeiras peças minhas, sempre, sempre, sempre. Aí ela falou assim: ah, Lara, eu quero um cestinho pra colocar aqui na minha penteadeira, com secador, chapinha, essas coisas. Você faz pra mim? Falei, faço. Aí fui fazer. Aí o dela eu caprichei mais, né? Claro que não tinha as técnicas de hoje em dia. O fio ainda era residual, né? Eu trabalhei com fio residual até esses meses atrás. Mas mesmo o fio residual de hoje em dia já é mais tratado do que o fio residual há 7 anos atrás, praticamente, né? Era bem residual mesmo. A gente precisava ter um esforço ali para a peça ficar bonita no final, né? E porque para quem não sabe, o fio residual ele vem dos resíduos das indústrias têxteis. Então, assim, o que sobra ali de uma camiseta que foi feita de uma fábrica grande, uma blusinha, uma calça, dependendo do material, né, do tecido, ele é cortado em tiras e enrolado. Então, assim, tinha emenda, tinha nó, tinha mancha, tinha tudo, tinha diferença de espessura, diferença de tonalidade de cor. Então a gente tinha que recortar esses pedaços que não estavam bons, né, para trabalhar e depois emendar de novo, fazer uma emenda ali bonita, invisível, né, o tanto que fosse possível, e depois continuar a crochetar com o mesmo fio. E assim, gente, eu fiz o cesto dela. Era um kitzinho. Era um kit. Não, acho que o primeiro foi um kit, um cesto só, quadrado assim. Eu não sei se ela tem até hoje, porque como eu disse pra vocês, não eram as mesmas técnicas, né? Então, ela foi colocando as coisas, eu acho que ele abaixou um pouco, sabe? E aí, eu fiz pra ela. E aí comecei a fazer assim de pouquinho, sabe? Um cestinho aqui, outro ali, uma bolsa aqui, outra ali, junto com a massagem, né? Com o estúdio. E aí chegou o inverno e essa mesma amiga minha, ia viajar, fazer uma viagem assim pra Europa, muito legal. E ela queria uma touca, lá tava frio. Aí ela me mandou uma touca e como inspiração e falou: "Você consegue fazer?" Falei: "Eu acho que eu consigo." Vi, né, receita no YouTube e fiz, gente, fiz a touca. Eu também acho que ela tem até hoje. Fiz a touca. E aí levei pra ela, deu certo, serviu. E aí, desse dia em diante, eu comecei a fazer touca também no inverno. Agora, né, eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de abril de 2025. 2025, gente, tô doida. Acho que é 2025, né? 2026. Gente, tô doida. De 2025. Tô gravando esse vídeo no dia 4 de abril de 2025. Então, já tô começando a fazer as toucas desse ano. Tá chuvoso, tá programando para ter frio no fim de semana já. Hoje é sexta-feira. E aí, gente, comecei a fazer touca no inverno. E aí foi aquele sucesso de touca e para criança, adulto, tudo. E é assim até hoje. E ela também foi a primeira, a Mila. Ah, ela sabe o tanto que eu sou grata a ela por isso. E aí, gente, que mais? Aí eu comecei a fazer touca. E aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? O estúdio fechou, né? Precisou fechar. Eu fiquei ainda na época eu tava no salão da mãe de uma amiga minha, da Fatinha, lá em Cambuí, mãe da Tamires, que inclusive é aniversário dela hoje. E a Fer também, que dividia a máquina comigo no estúdio, na clínica dela também, é aniversário dela hoje. Parabéns, meninas, amo vocês. E aí eu tava lá e eu fiquei um tempo lá. E nisso eu já tava programando com a Fabiola, que é uma outra pessoa iluminada que entrou na minha vida nesse período, pra gente abrir. Ela ia abrir uma clínica lá em Cambuí, num espaço genial, magnífico. Gente, tava ficando perfeita. Ela tava programando cada espacinho, sabe? Tava tudo lá, gente. Os móveis, as máquinas, as macas. Tava tudo lá.
E eu ia entrar com o pessoal, né? Porque ela é do Córrego, mas ela morou bastante tempo aqui em São José. Olha só, eu nem pensava, nem sonhava em vir para São José ainda na época. E ela trabalhava aqui, então as clientes dela eram todas daqui. E como eu já estava lá há mais tempo, né? Trabalhando com isso, ela queria alguém que já estava na área lá em Cambuí para ser já uma pessoa conhecida dentro da clínica dela, né? E aí a gente se juntou. E, nossa, eu abracei também o projeto e fomos que fomos. E aí, gente, a Fabíola esperou, eu acredito que até maio pra voltar, né? A gente poder trabalhar na pandemia. E aí não aconteceu, e não tinha previsão de acontecer. Aí ela precisou entregar o cômodo e o nosso plano a gente foi mudado, né? Não vou dizer que a gente desistiu, né? A gente mudou, precisou ser flexível ali nesse momento e mudar os planos. E aí ela guardou tudo que ela tinha e meu pai reformou um quartinho que tinha na casa dele para eu fazer, né, os meus atendimentos quando pudesse voltar. E aí depois acabou que pôde voltar, né, apesar da estética e esse ramo ter sido um dos últimos, né, a poderem, a serem liberados de novo para voltar a trabalhar, mas voltou e com todos os cuidados, né, que precisava, que era necessário, e assim foi. E na pandemia também eu conheci o meu marido no Tinder. Ó, o Tinder é casamenteiro, hein, gente? Funciona! Aí a gente se conheceu e aí depois de um tempo eu vim pra cá, né? E aí eu vim pra cá e eu vim só com crochê. Porque, pulei uma parte, na pandemia eu fiquei focando mais no crochê, né? Porque era o que eu tinha ali pra fazer. E aí começou o crochê a dar certo. Aí, quando voltou a pandemia, eu fiquei um tempo trabalhando em casa, bastante tempo. E junto com o crochê. Aí começou a ficar ali meio a meio, sabe? O crochê tava bem, a massagem também tava bem, a depilação tava bem. Aí o Rodrigo falou, vamos morar junto? Vem pra cá morar comigo. Aí eu pensei, conversei com meu pai. Aí eu falei assim, vamos. Aí vim. E vim com a intenção de procurar um espaço aqui pra continuar o meu estúdio, né? Mas aí acabou que eu fiquei só com crochê mesmo, com as clientes de Cambuí. Aqui mesmo em São José, eu fui ter clientes depois de uns 2 anos que eu tava morando aqui. A minha primeira cliente aqui foi a Débora. E aí, quem me ajudava muito lá em Cambuí a fazer as entregas, tudo era meu irmão, meu pai, meu irmão Tiago, que eu amo tanto. Meu irmão, meu pai sempre me ajudaram muito a fazer as entregas lá em Cambuí. Eu ia pra lá com o Rodrigo e deixava lá tudo embaladinho. Aí as clientes iam lá e pegavam com meu irmão, ou iam no salão do meu pai e pegavam com meu pai. E é assim até hoje é assim. E aí, gente, só que hoje eu tenho uma lojinha na Shopee também, que também é um lugar que eu vendo bastante também pro Brasil inteiro, graças a Deus. E aí eu fiquei só com crochê. E antes eu trabalhava só com fio de malha, né? E tinha começado com o barbante mais grosso, igual eu falei pra vocês. E era mais cestinhos, assim. E esse assim, ó. De kit higiene, né? E eu fazia também suplá, fazia tapete pra sala, assim, não era tão focado no baby decor como é hoje. Assim, a minha divulgação é mais focada no baby decor. Mas eu faço o que a cliente pedir para eu fazer, que eu olhe e pense assim, consigo fazer? Eu vou fazer. Eu não vou negar. Só vestuário que eu não me sinto muito à vontade para fazer, sabe? Hoje. Pode ser que daqui a um tempo eu me sinta à vontade. Mas assim, eu acho que é uma peça bem pessoal, com, né, medidas, curvas, e eu acredito que ainda não é o momento, sabe? Não sei se esse momento vai chegar, mas eu gosto só da decoração, hoje em dia. E com o foco na decora infantil, que eu amo,
né? Amo. E assim, gente, o fio de malha, ele evoluiu muito nesses 7 anos, vai fazer 7 anos, né? Que eu trabalho com crochê e que eu acompanho o fio de malha. Eu trabalhei com o fio de malha residual só exclusivamente até mais ou menos um ano atrás. Aí, de uns 6 meses atrás, eu comecei a trabalhar só exclusivamente com o fio de malha premium. Claro que tem uma peça ou outra, porque eu ainda tenho muito estoque de fio residual aqui em casa. Tem uma peça ou outra que eu sei que vai ficar bom com aquele tipo de fio, eu vou fazer, eu faço. Mas assim, não é um material que eu pego a encomenda da cliente e aí pego ele para fazer. Não, é um material que eu faço mais a pronta entrega, sabe? Que dá para eu escolher, para eu olhar o fio, para eu ver a espessura dele e pensar, esse fio vai ficar bonito num cesto. E aí o cesto vai ficar perfeito como um feito com fio residual, porque eu sei que aquele fio é para aquilo. Por exemplo, eu tenho um fio cinza. Uma cliente pediu uma bolsa. Eu não trabalho muito com bolsa, viu, gente? Mas antigamente eu trabalhava mais. Eu quase não trabalho com bolsa. É mais decoração mesmo. E aí, ela pede uma bolsa, por exemplo, cinza. Aí eu vou na loja de fio residual e peço um fio cinza. Eu não sei o que vai chegar aqui pra mim, eu não sei a espessura, eu não sei o tecido que vai chegar aqui pra mim, eu não sei. É uma surpresa. Mas com o fio que chegar, eu vou precisar fazer a bolsa e fazer ela bonita. Então é diferente, sabe? De eu já ter a encomenda e pedir o fio residual, que é uma surpresa. Agora eu pego essa surpresa, conheço ela, porque ela tá aqui no meu estoque, consigo sentir tudo, a textura, a espessura, tudo, a elasticidade, e eu consigo visualizar em qual peça que ela vai ficar boa. E aí eu faço, a peça fica linda, e aí sim eu vendo na pronta entrega. É assim que eu trabalho com fio residual agora. Mas para encomenda é somente fio premium, porque eu tenho certeza do que vai chegar em casa, da cor, da espessura, da gramatura, de tudo. E aí é mais seguro, né? Enfim, gente, esse vídeo tá ficando bem longo. Eu preciso dividir, né, as coisas que eu tenho para contar para vocês agora nesse início de canal, pra não ficar muito longo, né? Mas assim, eu gosto de assistir meus vídeos enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô limpando casa, porque sempre dá uns insights na gente, né? Mesmo assim, a gente que tá começando, ou quem, né, fazer os vídeos, quem já tem uma certa experiência no crochê, eu já tenho 7 anos de experiência, mesmo, eu assisto vídeo de todas, de quem tá começando, de quem já tem experiência, porque sempre tem uns insights que a gente pega assim, tipo, e ajuda a gente no dia a dia, né? Mas é isso, gente. Essa foi a minha história com o crochê. Hoje em dia é meu trabalho exclusivo. Eu só trabalho com crochê. E aí foram entrando, né, as peças MDF, foi entrando o acrílico. Essa aqui é de acrílico, olha, é a farmacinha. Ainda preciso puxar a película, né? Eu deixo enquanto eu tô trabalhando pra proteger mesmo. Meu marido é marceneiro e aí até um mês atrás eu comprava as bases de MDF de outro lugar, da minha fornecedora, que fornece o acrílico. E aí ele comprou a máquina que corta. E aí agora o meu fornecedor de MDF é o meu marido. Ainda não é de acrílico, porque eu ainda não comprei a placa de acrílico. E de MDF ele sempre tem lá, porque é o material, a matéria-prima dele, né? E aí eu quero comprar uma placa de acrílico, porque a máquina dele também corta acrílico. Mas eu ainda tô esperando um pouco. E só o MDF já me ajuda muito, já dá pra eu apressar bastante, né? As entregas aqui, adiantar bastante as entregas, porque é um material que eu já tenho aqui, né, praticamente em casa. Eu não preciso pedir, esperar o tempo de confecção do fornecedor e o tempo de envio do fornecedor, do frete, né, para chegar. Então é um produto que eu já tenho aqui e eu consigo confeccionar a peça mais rápido e enviar para cliente.
e aí me ajuda demais. Então, o acrílico, por enquanto, eu ainda vou continuar pedindo da minha fornecedora, que inclusive é ótima, a Multiverso, lá de Brasília, chama Multiverso, gente, a Aline da Multiverso. Se for falar com ela, fala que vocês ouviram a Lara falando, que ela vai lembrar de mim. Por enquanto não tem cupom de desconto, gente, não temos, mas quem sabe, né? Enfim, essa foi a minha história. Se eu ver que eu esqueci de alguma parte, eu vou contando pra vocês durante os vídeos do canal, né? Se Deus quiser vai dar certo. Porque assim, gente, o crochê, ele é muito limitado, né? A gente não consegue, porque como é fabricado à mão, a gente não consegue fabricar mais que um certo limite por dia, né? Porque, né, falta tempo e também para cuidar das mãozinhas para sempre estar podendo fazer, né? E aí a gente tem que, agora eu falo com as crocheteiras também, né? A gente precisa tirar do crochê toda a renda que ele permite. E o canal no YouTube é uma renda do crochê, que o crochê permite também. Seja com videoaulas, seja com produção do dia. Eu não sei se eu vou conseguir passar videoaulas, talvez eu comece com videoaulas para quem já sabe fazer crochê e depois eu vá para quem ainda não sabe. Eu ainda vou pensar nisso, mas por enquanto eu tô me apresentando, tô tirando esse plano do papel, realizando e se Deus quiser vai dar tudo certo. E contem comigo, podem mandar mensagem, eu vou ler cada comentário. E eu também tô no Instagram e no Facebook, @solatelier_da_Lara, solatelier_da_Lara. E lá vocês vão poder ver meu trabalho. Eu posto nos stories as encomendas que eu tô fazendo no dia, a minha rotina com a minha filha, a minha rotina com a casa, comida, com o marido, que a gente vai se dividindo, né? Nas tarefas do dia. E é isso, gente. Qualquer coisa, se faltou alguma coisa, vocês falem nos comentários que eu trago nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Nem acredito que deu certo, que tá saindo do papel e tá indo pro YouTube. Beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe sempre a vida de vocês, o trabalho. Beijo.